Meus queridos, que a paz, a graça, a misericórdia, os cuidados do Senhor estejam com todos nós, de uma forma muito especial com a família de Miguel, nosso irmão Miguel, nossa irmã Keila, Blandina, Tiago e todos aqueles que estão vivenciando essa dor tão profunda, e sem esquecer de Cecília, sem esquecer de todos os avós, todos que estão com certeza padecendo muito em uma hora tão difícil. Hoje, dia 21 de junho de 2023, às 16h24 da tarde, mais um semanário de oração, e as nossas orações foram direcionadas desde a hora que nós ficamos sabendo que Deus nos chamou, Sofia, para si. E desde então nos preocupamos em orar, interceder, como já estávamos a interceder por todos ali, intercedendo também por nossa irmã Marluce, por Nicinha e sua bebezinha, por nossa irmã Dui, né? E por todos que estão envolvidos nos cuidados com os enfermos ou estão enfermos. Nós elevamos nossos pensamentos e humildemente a nossa intercessão de um cristão, de um ministro do Evangelho, da Palavra e dos Sacramentos, mas acima de tudo, de um cristão preocupado com os irmãos. Assim minha esposa, assim todos aqui em minha família, tomados pelo mesmo sentimento de acolhimento, sentimento de cuidado e um sentimento de consolação, que Deus, que é o Deus de toda consolação, atinge esses corações com o bálsamo do seu poder, da sua providência, a curar e a sanar essas dificuldades que são, né, grandes. Nós não temos como aquilatar, como avaliar, como mensurar a dor que todos nessa família estão sentindo, e nós pedimos ao Senhor que os console, os guarde, oramos antes e oramos agora para que Deus os abençoe com consolação. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, consola essa família, consola os tios, consola, Senhor, os avós, consola os pais, ó Senhor, a bisavó, consola a todos que estão vivendo, ó Deus Todo-Poderoso, essa situação, lidando com essa dor. Sabemos que teus caminhos são inescrutáveis, mas sabemos que a tua palavra nos responde em alguns momentos com, Senhor, precisão. Sabemos que o Senhor, de uma forma misteriosa, porém real, e de uma forma que nós não entendemos agora, o Senhor deu a Sofia o livramento de muitas coisas que nós não entendemos. Só o futuro dirá, e o futuro ao Senhor pertence. E, Senhor, quando ele chegar, aqueles que ainda estiverem nesse mundo poderão ter alguma noção da tua ação. O Senhor é Senhor, Senhor de todas as vidas, e portanto rendemos ao Senhor o nosso amor, nosso carinho. Bendito é o teu nome. E, ó Senhor, e suplicamos que o Senhor visite a toda essa família com consolação por e de tua palavra, que a tua palavra os console, os guarde, aquiete os seus corações, principalmente o da mãe. Com certeza a mãe e o pai são aqueles que agora estão mais aflitos, e, Senhor, consola os seus corações. Eu mesmo já vivi como pai momentos difíceis, e sei quando alguém diz assim: olha, a mãe é realmente difícil, Senhor, mas eu sei que os pais, os dois, tanto a mãe quanto o pai, estão passando por uma situação que não pode ser mensurada, que não pode ser analisada, que só, Senhor, cada um que passa é que pode saber. O Senhor sabe, pois o Senhor entregou o seu único filho para o nosso bem, e muito obrigado por isso. E te peço, Senhor, que o Senhor, por ser Pai
e, Senhor, compreender o que esses pais estão sentindo. Console Blandina e Tiago, esteja com eles em cada momento, os conforte, os auxilie. Por Cristo Jesus, o Senhor, nossa humilde oração, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Por Cristo Jesus, o Senhor. Amém e amém. E hoje o nosso assunto é a Trindade. E nós queríamos hoje, em vista do que estamos vivenciando, falar de um aspecto específico da Santíssima Trindade. A sua coesão, o seu ordenamento de tudo quanto existe, o fato de Deus, ele ser um único, um só ser, que subsiste em três pessoas, ou que existe, melhor dizendo, existem três pessoas distintas, que não se misturam, mas ao mesmo tempo não se separam, porque é um único Deus. E as três pessoas de Deus que nós sabemos, adoramos, amamos e a elas entregamos as nossas vidas para a consolação das mesmas. As pessoas da Trindade, elas são Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. E nós agradecemos a Deus por sabermos da verdade, mas nós estamos lidando com um mistério, maior de todos os mistérios do universo. Como entender aquilo que contraria a lógica, e em específico a lógica matemática, e todo tipo de lógica possível, humana, que é o fato de um só ser existir em três pessoas, e três pessoas distintas, que são um só ser. Buscar entender esse grande mistério é muito difícil, principalmente algo tão profundo da Escritura, e principalmente algo tão profundo da Escritura em meio a um momento, o nosso semanário de oração lida com aquilo que está acontecendo, por isso o título semanário, né? Assim denominamos esse trabalho, nosso semanário de oração. E por semanário todo mundo está entendendo as coisas que estão acontecendo naquele dia, naquela semana, e a vida de oração e a palavra de Deus. Então, como você ordenar, em um semanário, a igreja e as famílias, principalmente essa família tão querida, passando por um momento tão difícil, como você falar de um mistério tão alto, quando todo mundo quer saber do básico. Por que Deus é tão bom? E nós sabemos que Deus é bom a todo tempo, e acontecem coisas tristes e difíceis, para não dizer ruins, com pessoas que amam a esse Deus tão bom e que são amadas por esse Deus tão bom. Isso tem um nome na teologia, é a Teodiceia. E a Teodiceia, desde Leibniz, que escreveu sobre ela, e provavelmente foi quem cunhou o termo, Teodiceia, que basicamente o significado é isso, como Deus caminha na existência de tudo quanto Ele criou, ao lado de todo o mal que existe no mundo. Odisseia, uma viagem tremenda, isso remete ao Ulisses, aquela viagem que ele fez depois da guerra, retornando para casa da guerra de Troia, a sua Odisseia, e remete a Deus em uma Odisseia, Deus caminhando, Deus viajando em meio à sua criação, em meio ao tempo, e ao mesmo tempo que Ele é bom, perfeito e muito santo, Ele deixa acontecer, permite, dá sua permissão para fatos tão tristes e que nos deixam assim, de fato, entristecidos em meio
a essa viagem de Deus com as nossas vidas e tudo quanto existe em meio a tudo, em meio a todos nós. Como nós nos sentimos em meio a isso e como mesmo assim ter amor, reverência, carinho, bem dizer, amar a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, como cumprir a sua ordenança em meio a essa viagem de Deus, né? Da Teodiceia, em meio a Deus, em meio ao mal, a tanto mal no mundo. Depende muito do que nós entendemos do que seja mal, depende muito do que nós entendemos sobre soberania de Deus, depende muito do que nós entendemos sobre muitas coisas que não é o assunto aqui. Nós vamos tentar simplificar ao máximo e vamos tentar falar de um ponto específico do ser único de Deus, que existem três pessoas distintas, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, e que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo ordenam o mundo, ordenam a sua criação para a nossa consolação. Como Deus faz isso? Se tudo aparentemente, como eu já falei, partindo do princípio do desafio que é a Teodiceia, nós entendermos, ou ao menos nós nos confortarmos e nos aquietarmos diante desse fato tão assombroso. Um Deus soberano, que é bom, maravilhosamente, divinamente, todo-poderoso, todo-poderoso, eu ia dizer poderosamente, mas todo-poderoso, e ao mesmo tempo acontecem coisas tremendas. Mas vamos logo ao que nós entendemos por resposta. E vamos abrir humildemente a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 1 e versículo 1 em diante, e vamos ler essa passagem da palavra do Senhor, que diz assim aos nossos corações, que Deus nos ilumine. Vamos ler de 1 até o 8. E assim diz a palavra do Senhor: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado, diz o texto, num trono alto e, diz o texto, exaltado, e a aba de sua veste, diz o texto, enchia, diz a palavra, o templo. A aba de sua veste enchia, diz o texto, o templo. Diz mais, acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros. Diz o texto, santo, o que, abrindo aspas para os serafins, santo, não é santo, e santo, 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 não é santo, é o Senhor dos exércitos. 3 vezes santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Diz mais o texto, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram. E diz mais, Isaías, né? E, diz mais o texto, o templo ficou cheio de fumaça. Versículo 5, então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Versículo 6, logo um dos serafins voou até mim, diz o texto, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Versículo 7, com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou, diz o texto, seus lábios, por isso a sua culpa, diz o texto, será removida, e o seu pecado será perdoado.
Versículo 8, então, versículo 8, repetindo, então ouvi a voz do Senhor, e diz a palavra, conclamando, quem enviarei? Diz mais, quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. E depois Deus diz, esse Deus que está usando aquilo da mesma maneira como ele usou o termo hebraico Elohim, deuses, que muitos interpretam que é Deus falando de si com os anjos, mas não há como interpretar assim. Me perdoem aqueles que interpretam assim. Não há como você interpretar assim. Elohim não é outra entidade, senão uma entidade que é una e ao mesmo tempo triuna, pois o texto deixa claro que ele é santo 3 vezes. E isso não é só simplesmente porque os serafins escolheram dizer santo, santo e santo, mas porque Deus é santo por ser Pai, Deus é santo por ser Filho e Deus é santo por ser o Espírito Santo. À medida que o Novo Testamento é revelado, esse mistério fica mais complexo. Nós somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus estava nas águas do Rio Jordão. O Pai falava a respeito de seu Filho amado e o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre seus ombros. Nós vamos fazer discípulos, como eu já falei, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E somos abençoados com a bênção apostólica no amor do Pai, na graça do Filho, no amor do Pai e nas consolações do Espírito Santo. Essa diferença onde às vezes aparece primeiro, o Filho, na graça do Filho, no amor do Pai, na consolação e comunhão do Espírito Santo e bênçãos, ou como batizados em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós vemos que o Espírito Santo glorifica a Jesus para que Deus o Pai seja, por Jesus, glorificado em todo essa pericorese, que é um termo teológico antigo, que quer dizer que as 3 pessoas da Santíssima Trindade, elas coexistem naquilo que é essencial de Deus em absoluta equivalência, isonomia, em termos de poder, em termos de glória, em termos de santidade, e que em concordância, elas atuam, agem no mundo, as pessoas do único Deus, e que o único Deus, esse único Deus que é família, pois tem um Pai, um Filho e o Espírito Santo, esse único Deus trabalha a favor de todos aqueles que o temem e escolhe dentre a sua criação, uma criação que caiu em pecado, ele escolhe dentre esses bilhões de pecadores, bilhões para redimir, para salvar, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo. Se isso parece a você algo assim assustador, no sentido de que, por mais que você esforce e use a sua mente, por mais que você se esforce e use a sua mente para tentar entender, principalmente o detalhe, hoje eu não vou ler, não vou me demorar muito, com o nosso semanário, mas só para você entender, é um capítulo muito importante aqui, desse livro que nós sempre falamos dele aqui, do N. Gruden, e é capítulo sobre a Trindade, onde nesse capítulo ele coloca algo muito importante. Na família que é a Trindade
existe, que é o único Deus, que é um Deus que se apresenta e se revela para nós como família, existe um detalhe muito importante. Existe uma ordem de obediência. E muitos têm questionado o Wayne Grudem sobre isso, que ele está subordinando o Filho e o Espírito Santo ao Pai, que ele está não sendo ortodoxo. Eu não entendo assim. Eu entendo humildemente que o nosso querido Wayne Grudem está correto na sua abordagem, pois ele argumenta de uma forma muito interessante que o problema das pessoas com a autoridade do Pai sobre o Filho e sobre o Espírito Santo é o problema que as pessoas têm com a autoridade, qualquer uma, a autoridade dos pais, a autoridade dos governos, a autoridade das famílias, a autoridade, qualquer modo de autoridade, qualquer expressão de autoridade incomoda as pessoas em nossos dias. E o consolo que nós estamos querendo mostrar, não é que Deus de fato nos consola em meio às dificuldades da vida, que até a Odisseia não é algo absurdo, mas é uma verdade, e que Deus caminha de fato em meio às nossas vidas, em meio à nossa existência, que muitas vezes a nossa existência, a nossa vida, né, são um cumulativo de dores, sofrimentos, perplexidades, e nós nos sentimos incapazes de lidar com elas, mas nós somos capazes de lidar com tudo isso quando nós entendemos que Deus caminha em meio a todo o nosso sofrimento e a toda a nossa dor. Então, se nós entendermos que Deus assim o faz, nós já estamos consolados. E como Deus faz isso? Vejam bem, o Pai entregou o seu Filho por nós, e a dor do Pai, existe a parte da teologia que Deus é impassivo, Deus não sente dor, Deus não é impassível, Deus sente aquilo que ocorre. E ele sentiu muito ao entregar o seu único filho para passar todo aquele sofrimento e nos salvar, nos justificar em sua morte e em sua ressurreição. Ao mesmo tempo que a sua alegria ao ver a obra do Filho realizada e a glória do Filho, que lhe é remetida pelo Espírito Santo, ao glorificar Jesus e em nossa salvação glorificar o Pai recebe essa glória que é também para o Filho e também para o Espírito Santo, pois tudo que o Espírito Santo faz é para que o Senhor Jesus seja glorificado e que Deus o Pai receba toda a glória. Então isso é de fato algo maravilhoso e meus queridos, sobremodo reconfortante. Saber que Deus caminha rumo à glória dele, nos levando com ele, isso para que tenhamos nele glória. E perder a salvação, o que Adão fez, caiu da presença de Deus, caiu da glória de Deus, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ser salvo não é nada mais, nada menos do que ser reinserido na glória, que no caso aqui é o próprio Senhor Jesus, revelado ao mundo, glorificado pelo Espírito Santo, para que Deus, o Pai, na obra do Cristo, seja absolutamente glorificado por tudo que Jesus fez em nós. Aí você se pergunta, mas pastor, mesmo assim, sabendo que Deus é tão glorioso, sabendo que Deus é tão Senhor, sabendo que Deus existem três pessoas que tudo fazem e em tudo colaboram para o meu bem, porque todas as coisas cooperam para o meu bem, eu entendo, pastor, mas como a dor dói tanto e eu consigo lidar com ela em horas tão intensas de dor, uma vida em um mundo que parece às vezes que não há um Deus que está fazendo tudo isso que o senhor acabou de dizer. Boa pergunta. Eu mesmo já levantei essa pergunta em meu coração, em meu entendimento várias vezes. Já
me surpreendi, né, pensando a respeito dessas coisas. Todas essas coisas, todas as minhas dúvidas sobre tudo, principalmente sobre essa relação da bondade de Deus com o mal presente no mundo, todas essas coisas convergem para o Monte Calvário. Lá vendo o nosso Senhor, meu Senhor, seu Senhor, o Senhor, todos os cristãos e todos aqueles que creem que Ele é o Cristo, o Mashiach, o Messias, todos aqueles que contemplam o Senhor Jesus e reconhecem a sua divindade, a sua perfeita e absoluta divindade, aqueles que também entendem que mesmo sendo perfeito e absolutamente Deus, Ele é perfeito e absolutamente homem, pois sua humanidade também é perfeita, nunca teve pecado, a não ser os nossos pecados derramados sobre ele, olhando para o Calvário, vislumbrando o nosso Cristo sendo entregue por nós. Eu tenho todas as minhas respostas respondidas, toda a minha curiosidade saciada, toda a minha perplexidade acalmada, né? Toda a minha especulação afastada. E ao contemplar o Monte Calvário e o Senhor pendurado naquela cruz, eu consigo entender porque Deus caminha em meio ao sofrimento. Ele não ficou lá inerte, como dizem os deístas, abandonou sua criação e deixou o fogo pegar aqui embaixo e queimar a todos nós. Muito pelo contrário, ele veio ser queimado pelo fogo da provação. Ele veio nos visitar, ele tornou-se um de nós, e na pessoa do Filho, Deus o Pai, Deus o Espírito Santo e o próprio Deus o Filho, nos visitaram em amor para sofrer em nosso lugar. Ele é o homem que sabe o que é padecer, ele é aquele que sabe o que é padecer e é eternamente homem a partir da encarnação, e nós vamos o contemplar nos céus e vamos dizer muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos entende. O Senhor sabe o que é sofrer aqui na terra, pois o Senhor veio sofrer por nós. E sofrer não só por nós, mas sofrer conosco. Então, ao contemplar o crucificado, todas as minhas respostas todas as minhas perguntas são respondidas. Foi bom até errar, né? Porque todas as minhas perguntas, elas são transformadas em respostas. E a resposta para todas as perguntas é o crucificado. É Cristo Jesus pendurado na cruz, no Monte Calvário. E a solução? Bom, as respostas estão no ato de Deus se entregar ao sofrimento em nosso lugar. Sofrer conosco também, não só sofrer por nós, mas sofrer conosco. Resposta de Deus. Não tenho o que perguntar ao Senhor. Tenho mais o que o Senhor me diga que possa me satisfazer a minha curiosidade e a minha perplexidade e os meus sofrimentos do que o sofrimento dele durante toda a sua vida nesse mundo, né, culminando com a cruz. Mas e a solução? Porque continuam os problemas. Os problemas continuam, pastor, você pode dizer. Eu continuo sofrendo, eu continuo enfermo, eu estou com câncer, eu estou com problemas cardíacos, eu estou internado em um hospital, estou sofrendo por conta de um aneurisma, eu estou inválido, usando máscara o tempo todo, eu estou em um sofrimento tremendo, pastor. Então, como o Senhor me dá uma solução? Eu dou a solução em uma palavra, humildemente. Não estou aqui arvorando ser mais que ninguém, mais sábio, nem mais importante. Todo cristão sabe a solução. Todo cristão sabe que o Cristo não ficou pendurado na cruz, nem é aquele que está em minha igreja, antiga igreja, né? O lugar onde eu ia cultuar com minha família até os 15 anos. Tinha um lugar lá para o Senhor morto, um caixão de cristal na parede. Logo quando você entrava naquela igreja que é de 1621, lá em São Lourenço da Mata, se eu não me engano, do lado direito de quem entra, ainda deve estar lá. É o corpo do Senhor, uma
uma estátua, né? Uma escultura, o corpo do Senhor morto. E dá a impressão para cristãos em geral e nós em específico que só tem a resposta da cruz, mas não existe solução. Meus queridos, a solução é a ressurreição. Voltar à vida. A morte vencida, a morte foi cancelada, seu poder foi inutilizado. Ela pode até matar nosso corpo, mas não pode mais matar nossa alma. E corpo, alma, espírito, seja você tricotomista, ou dicotomista, ou unicotomista, como alguns colegas de seminário, não importa. Veja você o homem como você possa ver, nós voltaremos a viver nesse mundo, no mundo eterno, esse mundo, a Jerusalém do céu e a Jerusalém da terra, o novos céus e a nova terra, tudo novo, ressurreto no poder da vida do Cristo. Então o Senhor Jesus não só ficou na cruz, mas segunda pessoa da Trindade ressuscitou no poder do Espírito Santo, no amor do Pai por ele e por nós, não só a responder a nossa pergunta, porque é assim, mas nos dando a solução. Será diferente isso quando o reino chegar, for instaurado, o reino já chegou, está em nossos corações, mas quando ele for instaurado de forma perfeita, a ressurreição for uma realidade, todos nós nos encontraremos em uma alegria que não pode ser mensurada, aquilatada, avaliada, quantificada, uma alegria perfeita e eterna. Imagine vocês que eu vou me encontrar com minha mãe, Dona dos Ramos, vou me encontrar com meu primeiro pastor, o reverendo Uziel Furtado Gueiros, vou me reencontrar com o irmão Vicente, uma das ovelhas mais queridas que eu tive ao longo dos meus, agora já 30 anos de ministério, agora mais de 30 anos de ministério. Vou me encontrar com pessoas que eu nunca vi e vai ser a primeira visão que terei delas. Os que eu já falei de uma forma glorificada, minha mãe, meu pastor, meu querido irmão Vicente, mas de uma forma muito assim assombrosa e maravilhosa. Vou reencontrar com as criancinhas que eu nunca vi e que Deus acolheu em seus braços, em seu coração, em sua vida, pois na cruz o Senhor nos responde. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. Deus, o Deus único, que é triuno, que existe em três pessoas, me responde e me consola de todo o mal desse mundo, dizendo: eu vim aqui sofrer com você, eu vim aqui sofrer com vocês e sofri mais do que qualquer um de vocês. Ele assim me consola, mas na sua ressurreição, ele me consola duplamente, pois todos nesse dia seremos consolados, todos nos veremos de novo, todos nos reconheceremos, todos estaremos novamente uns com os outros. E a vida, agora falando de uma forma específica, a vida da querida Sofia, que viveu só alguns dias, de domingo à noite até hoje, acredito eu, madrugada ou manhã desse dia, 21/6/2023, veremos adulta, veremos linda, a beleza de um ressurreto. Ela será educada não por seus pais e crescerá na graça e no conhecimento de Deus, nos braços do próprio Cristo, que por ela entregou sua vida na cruz do Calvário. Não só ela, todas as criancinhas que foram antes da idade da razão estão sendo cuidadas, orientadas, protegidas e crescendo na graça e no conhecimento de Deus, aos cuidados do próprio Senhor Jesus. E todos os adultos, todos os crentes, homens e mulheres,
que foram deste mundo para o outro, confiando no Cristo, no Redentor, naquele que responde todas as perguntas na cruz e dá todas as soluções na ressurreição. Nosso Senhor Jesus está cuidando de todos eles, de minha mãe, do meu pastor, do meu irmão Vicente, de todos os nossos queridos que foram antes de nós. O sofrimento é uma contingência de uma decisão errada quando o homem tinha livre arbítrio, o usou erroneamente. Hoje o homem tem liberdade e continua usando erroneamente. Estou falando em termos de humanidade. Mas o Senhor respondeu às grandes questões do nosso coração e nos consolou a partir da sua vinda a este mundo, de viver nossas vidas, de sofrer nossas dores, de morrer a nossa morte. Não só responde, repito eu, às nossas questões, mas lhes dá a solução, ou seja, a vida eterna. Por sua ressurreição, será a nossa ressurreição. Nós aguardamos o dia em que veremos face a face o nosso Senhor Jesus e que veremos novamente e abraçaremos todos os nossos queridos e aqueles queridos que não deu nem tempo de nós conhecermos nessa vida pessoalmente. Apenas soubemos e nos rejubilamos quando nasceram e ficamos muito tristes quando soubemos da sua ida para a glória, mas ficamos em paz porque sabemos que eles estão na glória. Então pare você para pensar. Nosso Senhor Jesus é o cuidador, tutor, vamos chamar assim que é melhor, tutor de todas as criancinhas que não chegam a crescer nesse mundo, todas elas. Deus o Pai assim demonstra o seu amor, Deus o Filho assim demonstra o irmão mais velho de todos nós, seu cuidado, e o Espírito Santo Consolador consola os nossos corações com seu poder, o poder do Evangelho. Eu fico pensando, quem não crê no Evangelho, aquele que não crê no Evangelho, numa hora dessa, que consolo terá o seu coração? Na eternidade, todos os ajustes, na ressurreição, a conclusão da resposta, a solução do problema, e na eternidade, a alegria perene, eterna, perfeita que nós ansiamos viver. Mesmo com os olhos enevoados pelas lágrimas, marejados, como diziam os poetas, nós sentimos a confiança de um Evangelho vivo, de um Deus vivo, de um Cristo vivo, no qual nós cremos, amamos, ansiamos e que salvará todos aqueles que Ele, junto com o Pai e o Espírito Santo, escolheram e pactuaram por salvar. E se tem uma coisa linda e maravilhosa em saber que Deus permite que criancinhas possam ir ao céu antes de crescer, é que elas são criancinhas eleitas por Deus, eleitos do Senhor. É prova de eleição de uma pessoa em Cristo para Pai, eleição para o Pai, pelo Pai, por seu amor, pelo amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, quando uma criança ascende aos céus antes de crescer, é a prova de sua eleição. Então, nós falamos de Sofia como eleita, nós falamos de todos aqueles que foram antes de crescer como eleitos, nós nos confortamos na eleição do Senhor para conosco e para com todos, aqueles que conhecem, amam ao Senhor Jesus, mas sobretudo hoje nós nos confortamos no fato de que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo pactuaram na eternidade salvar a Sofia e salvar a todos nós. Que Deus aplique nos nossos corações a essa tão grande salvação, esse júbilo, a resposta da cruz e a solução da ressurreição. Que Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo pactuaram nos conceder. Um último pensamento que não é meu, é de um grande teólogo, um dos maiores teólogos hoje vivos, Gerald Bray, que é esse livro enorme vermelho aqui atrás de mim.
No finalzinho do livro ele diz assim: Deus o Pai fala conosco em sua palavra. Deus o Filho, diz Gerald Bray, né, nos chama a ouvir essa palavra e responder a ela. Diz mais, encontrada apenas e plenamente nele. E Deus, Espírito Santo, Deus o Espírito Santo, nos concede o entendimento para aceitar essa palavra e, diz mais o teólogo, e a vontade para isso. Não só entender, mas ter vontade de aceitar essa palavra, permitindo que Ele transforme nossa vida ao nos unir a Cristo, em quem habitamos nos lugares celestiais e temos comunhão com as três pessoas da Trindade. E diz esse homem de Deus, amém. E nós dizemos amém a essa teologia tão linda que é a palavra do Senhor, transformada em um livro de teologia que recomendo muitíssimo para o bem. A história da teologia cristã, a história de como Deus tem amado, confortado, cuidado das nossas perplexidades, acalmado os nossos corações, abençoado as nossas vidas. Que Deus te abençoe, abençoe a todos, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, por Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Até semana que vem, se Deus nos permitir, por Cristo Jesus o Senhor. Amém e amém.